Olá, caros amigos. Hoje nós vamos falar da gota diária com idolatria. Eu já fiz muitos vídeos para o canal Academia de Noé, né? Mas eu me vejo na condição de fazer de novo o vídeo. Pelo que, gente, vamos levar em consideração, né, que muita gente pergunta para nós. Eu saí do cristianismo. Por que eu saí? Por que você saiu do cristianismo? Por que você deixou o messianismo também para estar no movimento bem no Brasil, no judaísmo ortodoxo? Você quer saber, gente? Então vamos lá a mais uma firula, mais um erro, né, de avaliação da Bíblia de João Ferreira de Almeida, da Briga de Ragachá, toda errada. Roda a vinheta e vamos falar. Então, gente, como eu falei, vamos fazer aqui a gota diária contra idolatria. É um assunto que eu já falei, gente. Já falei, foi na Academia de Noé. Mas as pessoas continuam perguntando, né? Continuam falando, sabe, gente? Continuam indagando, arrumando suposição, firula de um lado, interpretação do outro. Gente, e como eu falei, eu fui cristão durante 30 anos, né, usei a Bíblia de João Ferreira de Almeida, né, já vi outras como a Nova Versão Internacional, como a interpretação é horrível, né, gente? E muitos falam, Septuaginta também, gente, não existe Septuaginta do livro dos Salmos, e também do Caná. E a Septuaginta tem erros prepositais para que os gregos não tomassem posse daquilo que é original. Então, vamos lá, gente, falar do livro de Oséias hoje, da ligação dos messiânicos, porque eu também fui messiânico, a ligação dos missionários messiânicos, dos ditos judeus nazarenos, que não existe judeu nazareno, não existe judeu messiânico, nenhum tipo de judaísmo dessa forma, né, gente? Reforma também não existe, judaísmo é daquilo que Hashem deixou através do sábio do povo judeu, né? Muito bem claro, que todo mundo chama de fariseu, que vocês acham que é fariseu, vocês nem sabem o que é. Então, gente, judaísmo ortodoxo, legítimo, que traz as escrituras da forma que ela é, desde os antepassados do povo judeu. O que você é? Sou Beninu, o resto deu motilão, justo entre as nações. E vamos falar aqui agora, a ligação derivadas do livro de Oséias. Gente, eu já falei, né? Os messiânicos gostam de falar que o Messias seria filho de Deus, está escrito em Oséias 1, em Mateus 2, 13 e 15 confirma. Vamos lá, gente, que o Messias seria chamado do Egito, Oséias 11, 1, Mateus 2, 13 a 15. Vamos ver se essas preposições, suposições verdadeiras, vou mostrar para vocês, gente, o engano, a farsa, né, para assim, tirar de contexto o povo judeu, da história deles. Não dá para eu que não sou mais, eu que não sou judeu, não consigo mais engolir uma história dessa, uma farsa dessa, uma mentira dessa. Vamos lá, gente. Vamos ver se essas suposições de Oséias, que os messingéricos, messiânicos, cristãos gostam de falar, é verdadeiro. Vamos lá. Ambas as preposições, quando examinadas à luz das escrituras hebraicas, provam descontextualizadas e falsas. Não precisamos ir muito longe para percebermos que houve no autor do Evangelho de Mateus a nítida intenção de usar um fragmento da passagem de Oséias 11:1 como uma tentativa de contextualizar um suposto evento ocorrido na vida de Jesus Yeshua, dando-lhe aros de acontecimento profético. Vejamos a passagem como registrada em Mateus 2, 13 a 15. E tendo eles retirados, que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá, quer que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para te matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite, foi para o Egito, escreve lá que a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, no Egito chamei meu filho. O profeta, como mencionado na passagem, é Oséias, como nós falamos. Vejamos que a porção do livro desse profeta, o autor de Mateus, Clemente, quando fez essa situação. O que é o autor Clemente, gente? Você sabe falar?
Será que era de Jesus que estava falando mesmo? Será que Yeshua? Tem gente que entra aqui no nosso canal e começa a argumentar, Jesus, Yeshua, aquilo que vocês... Eu sou judeu, né? Eu sou judeu, né? Gente, quantos judeus praticaram idolatria, não é de hoje? Gente, mas eu pergunto para a pessoa, qual o Bequidim que você se converteu ou com a raiz da tua linhagem judaica? E a pessoa não sabe dizer. E fica, se for messiânico, é judeu, é falso. Se for nazareno, não é judeu, é falso. Tá, gente? Judaísmo é só ortodoxo. Então me diz o Bequidim, aonde foi, quais os rabinos, tá, gente? Aí a gente pode falar que você é judeu de verdade. E mesmo, como já falei, mesmo judeus não é de hoje praticar idolatria, porque muitos judeus, né, deixaram o seu caminho, e quantas vezes Israel foi devastada por causa da idolatria. Vamos lá. O que diz aqui? Vamos lá. E o profeta Oséias diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho, Oséias 1. Está falando de Jesus aqui, gente? Está bem claro. A descontextualização, está bem claro. A falcatrua, está bem clara a farsa. Quando Israel era menino, do Egito chamei meu filho, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles eram crianças e estavam se formando em nação. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos ter uma luz, uma lucidez. Mentira. Usar de mentira. Isso é roubo. Estão roubando aquilo que é santo, que é puro e sagrado. Muitos que até boas intenções, como não tinha boa intenção, mas não tinha noção que eu estava roubando, né, usurpando aquilo que é do povo judeu, para transformar numa situação para dar áreas de veracidade ao personagem que só do trabalho ao povo judeu. E falar, mas tem mais de 3, 4 Jesus na história do povo judeu, 3, 4. Pelo menos 2 ou 3 eu te trago para mostrar. E aí você vai saber qual deles que você vai querer. Se é esse que você acha que está aí falando de cruz, você está enganado. Busque se aprofunde. Vamos lá, gente. Só pela leitura aqui já dá para dizer o engano da farsa das Bíblias, João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, né? Você pode trazer que scroll para trazer isso daqui, vai te mostrar que isso daqui está dizendo do jeito que está aqui, né? Não tem falado nada de Jesus. Abrir e agachar é uma farsa completa. Vamos lá. Seu contexto original da passagem, vemos que o filho em questão não é outro Senhor Israel, sim o povo judeu. Não há como justificar aqui a extrema liberdade que o autor de Mateus toma em relação ao texto da Escritura. E outra coisa, nem Mateus que escreveu, né, gente? Vamos, pera lá. O texto das Escrituras simplesmente destaca uma passagem do seu contexto que aplicando a seu bem prazer. A finalidade é bem óbvia, diminuir o papel de Israel no cenário profético, substituí-lo pela pessoa de Jesus Yeshua, o Messias dos missionários, que não tem nada de Messias, não tem nada de Salvador, não tem nada de nada. Um homem que só quis se contradizer ali, não comprou a lei, não fez vontade de Hashem. Pelo contrário, está escrito na tradição, assim, na tradição, está escrito na palavra, mas eu vos digo, eu colocava sempre o eu dele, e nunca falava da Torá, porque o verdadeiro Messias vai fazer toda a humanidade reconhecer que Deus é um só existe um Deus, e a Torá que é verdade, e o mundo inteiro vai ter que entender que a Torá é verdade, que o povo judeu é o povo da verdade, o povo que guarda os mandamentos de Hashem. E o que vemos na história? É isso que tem acontecido? Não. Vamos lá. Naturalmente, o próprio contexto de Oséias 11:1 exclui em definitivo toda e qualquer possibilidade de termos aqui uma profecia acerca do Messias cristão, ou do Messias messiânico, né, dos ditos aí que é messingéricos, né? Claro que não bastasse o fato de que o texto de Oséias não é profecia e jamais foi, é antes de mais nada, simples história, eventos passados, mesmo no tempo do profeta Oséias, fatos que relembram a saída de Israel do Egito.
O Rashi diz acerca do primeiro verso, como a gente diz, e do Egito chamei meu filho por meio dos profetas que se apegavam a minha Torá. Eles, os israelitas, o que fizeram? Ou seja, o chamado de Israel desde o Egito foi feito por meio dos profetas que estavam entre eles. Isso é provado pelo verso seguinte, quando se usa o verbo chamar do plural, tá, gente? O verbo chamar está sendo aqui usado no plural. Vamos lá? Cariúla em quem mi pinguém labia ali Isabeule vela piscilim e caretum. Chamávamos assim, mas eles se afastavam da sua face dos profetas, sacrificavam os balaim e queimavam incenso às imagens de escultura. Quer dizer, o verbo caraú chamávamos. Quer dizer, o verso 12 descreve a situação caótica e decadente dos israelitas, quando do Egito, afastando-se do chamado, dos seus profetas, voltando-lhes as costas e sair, e seguindo após os ídolos do Egito, sacrificando-os a eles, queimando os incensos às divindades locais. Seu texto de Esdras 11 deve ser encarado, segundo missionários, como uma profecia acerca de Jesus e Yeshua, porque não a sequência todo o capítulo. Por que não dá sequência todo o capítulo? Só tira aquele trechinho, mas a sequência do capítulo inteiro não segue. Sabe por quê? Vamos lá. Eles pegam só uma minúscula parte do verso. Que tipo de profecia poderia ser essa que segue um modelo favorável e conveniente de reduzir um capítulo todo em seu contexto a único passuque, e reduzido, mesmo assim reduzido, e aplicar a única pessoa quando a proposta é exatamente contrário? Afinal, o preâmbulo do capítulo 11, José nos diz de forma inovigável: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, só que a parte que sacrificava os balaim, né, que quanto mais chamava e adorava Deus, isso nem não usa, né, não usa. Então, quer dizer, é sempre picotadinho. O Novo Testamento, a briga de Hagashá, é sempre picote dali, costura daqui. Ninguém aqui é costureiro, ninguém aqui é farmácia de manipulação. A Torá é farmácia de manipulação a bel prazer de pessoas que querem como é que se diz? Endossar o seu ego. Vamos lá, gente. Sob a autoridade, os autores dos evangelhos recortaram essa passagem, deixando de lado o nome de Israel, inserindo ali uma mera suposição acerca de seu Messias. Segue-se que assim agindo, os missionários simplesmente cumprem o dito de Daniel 7,25, fazendo o papel de poder que buscaria mudar os tempos e a lei. Nós vimos, né, gente? Nós vimos quanto mudou o tempo, mudou lei, mudou tudo, por causa do bruxo, um feiticeiro, chamado Yeshamanza, que tem vários e vários evangelhos que falam dele, né, gente? Vários evangelhos que não foram colocados no canão, ele sabe disso, né, gente? Porque fala a verdade sobre ele, né? Como a igreja primitiva, né, chamada de primitiva, criou vários e vários livros. Não foi só aquele primitivo, foi só esse católico, não. Evangélicos perseguiram muito judeu, queimaram, fingiram, fizeram tanta coisa contra os judeus, acusações, tá, gente? Então não dá para engolir. Gente, eu como fui cristão, fui messiânico, eu posso dizer isso, estudei, Baruch Hashem, e saí dessa lavagem cerebral. Gente, estamos aqui, vem ficar conosco na nossa Beit Milá Friburgo. Nós temos um lugar aqui para buscar Hashem, para servir Hashem de forma verdadeira, tá? Como diz aqui a nossa camisa, Benenoa, verdade, direto da fonte, que aprender da fonte. Vem ficar conosco na nossa Beit Milá Friburgo, plataforma no Brasil, com a Yaakov Grandes Carit e a Academia de Noé. Você vai aprender muita coisa, vai se formar, vai ter diplomas para você, tá bom, gente? Diplomas certificado criticado. Tá bom, estamos aqui, não temos preocupação, porque a verdade, ela prevalece. Tem nenhuma preocupação, gente. Pode argumentar, pode perguntar, estamos aqui para isso, tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom, que Hashem vos abençoe. Até a próxima.